Saudações a todos e a todas, sejam todos cumprimentados. É nós, Moza Podcast. Quero sim convidar a todos e a todas que ainda não se subscrevam-se em todas as nossas plataformas digitais. Esse sim é o nosso terceiro episódio e recebemos aqui um peso pesado. Peso pesado, isso é que é. Recebemos aqui um grande homem, o reverendo Crispy. É isso. Ele sim é que é o nosso convidado de hoje que vai bater aqui um papo belíssimo acerca de diversas coisas. E hoje sim vocês vão conhecer um bocado sobre a história desse grande homem de Deus. Seja bem-vindo, Crispy. Uau, muito obrigado. Quero saudar a todos os internautas, todos os telespectadores que têm o mérito e o privilégio de nos acompanhar agora. Muito obrigado pelo convite. Estamos a ser agraciados. Então, acredito que está a ser uma bênção, que será uma bênção. Exatamente, está a ser uma bênção e será uma bênção. Exato. Então, nós estamos mesmo com esse projeto de podcast. Isso. E, por sinal, é de Nampula e gostávamos de transmitir para diversas partes do mundo. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Mesmo a questão de partida que eu gostava de fazer, Isso. Quem é Crispy Marques? Primeiramente, indo à pergunta, Crispy Marques é um jovem que nasce cá na cidade de Nampula, filho dos meus pais, a minha mãe, ela é parte da Zambésia. O meu pai, ele sai de cá. Então, eles se conheceram na altura, quando estavam na igreja, como grupo de louvor. E dito feito, e surgiu, conheceram e tomaram a decisão e formaram as suas relações até data então, né? Até data então. Então, quando chegou o tempo, Deus me concebeu. E depois de lá, os meus pais foram me ensinando no caminho do Senhor. Só que, de repente, quando chegou uma determinada altura, se fala a partir dos seus 2010 para cá em frente, né? 2010, 2008, né? E acabei esquecendo algo, né? Quando nós falamos sobre Crispy Marques, nós falamos de um jovem que estava perdido, né? Um jovem que estava, eu digo, não estava nas trevas, mas sim estava a viver segundo as coisas do mundo. E como é que foi isso? Desculpa assim cortar, eu acho que ainda está a narrar. Gostava de perceber, né? Estava nas trevas, como é que foi? O que estava acontecendo na realidade? Quando fala-se de mim, do meu passado, porque lembro muito bem na altura, né? Estávamos lá, falo dos continuadores, descendo para o parlamento, depois desviei-me um bocado, comecei a ver o mundo, fui DJ, né? Fora de ser DJ também fui bailarino, e eu acredito que foi um dos bailarinos mais bem pagos naquela altura. Ah, é? Sim, eu já cheguei nesse nível, que era número 1 aqui na cidade, a ser bem pago, e graças a Deus, o que é que fazia? Através daqueles valores que eu vinha ganhando, eu pagava uma e outra coisa, pagava os meus estudos, porque muito cedo tive que entrar à batalha, porque os meus pais separam com 1 ano de idade. Então, quando separam com 1 ano de idade, não tinha como, tinha que ser nômada, né? Um tempo está aqui, um tempo está aqui. E quando chega nessa vez, que me lembro muito bem que estava lá no mundo, depois de comecei a cantar também. Também foste cantor? Exato. Fiz até algumas quizombas. E sendo homem de Deus, como é que olhas isso? Não, na altura eu até não estava a servir a Deus, né? Como eu bem disse, eu estava no mundo, né? Estava a viver, estava a curtir, como o mundo diz. Estava naquela fase de emoção, okay. Né? Uma fase de emoção que tu estás curioso, queres aprender tudo e queres consumir quase tudo. E nesta fase, né, acabei me desviando, comecei a madrugar, né? Comecei a beber. Aquilo foi se puxando desde 2010, porque muito cedo, por causa da idade do meu corpo, comecei a entrar na discoteca antes mesmo de completar 18 anos de idade. Então, quando chegou aquela vez que, por causa mesmo que eu estava a explicar, por causa da idade, eles tomaram a decisão que deveriam inverter o cenário, né? E como é que inverteu esse cenário? Quando eu mudo, né, de DJ para cantor, aqui surgiu alguns amigos, que é o Alex Magai, entre outros, Marta Luther, naquela altura, que eles é que comoveram-me com que eu pudesse entrar naquele ritmo. E esse foi um dos grandes desafios que eu tinha, né?
porque filho de um pai evangélico, né, a mãe também evangélica, uma família cristã, eu o único a poder me desviar. Então, automaticamente, eu manchava a família, né? Mas não manchava num sentido, como é que posso explicar? Num sentido de criar polêmicas, de querer ir na prisão, etc, né? Yeah, mas era vida no tempo. E era vida no tempo e eu tinha que curtir para hoje aqui estar aqui a representar a Deus. Então, e aí é só, quais são as principais marcas que tu tens? E o que mais te arrependes dessa época? Marcas em que sentido? Só para que eu tenha aqui. Quais são as principais recordações que tu tens? As más ou as boas? Há tantas boas assim como as más. As boas é que conheci muita gente, né? Conheci muita gente que hoje está me servindo de utilidade. Conheci pessoas que hoje, quando falam de mim, né? Quando falam do meu nome, ou pelo menos aqui na Ampula, tu não vais passar num bairro e consultar quem é amigo do bairro não te responder. Então tive muitas amizades com isso. Por causa do seu ser Sim. dançarino e assim como bailarino. Exatamente. Aliás, ser bailarino e como cantor. Exatamente. Então, as coisas boas foi que tive mais amizades, no sentido que agora estão a servir de utilidade, porque são amizades que quando eu retorno, ligo, que olha, quero alguma coisa, são pessoas que sempre estão ali abertos, apesar que, como o mundo diz, estejam no mundo, né? Apesar que eu também estou no mundo. Mas Exato. um dia vamos desvendar esse mistério, porque que as pessoas já andam a acusar os outros. A coisa que mais fiz e me arrependi naquela altura, né? É por eu ter decepcionado os meus pais, né? Por eu ter que passar naquele caminho alheio. Tu sabes muito bem quando alguém é jovem, está numa fase de emoção, ela quer provar tudo que o mundo traz. E nesta fase de provar tudo que o mundo faz, aquilo que eu estava a explicar, conheci a cannabis sativa, né? Depois de conhecer a cannabis sativa, surgiram mais amizades destrutivas. Me lembro muito bem, num desses dias, eu estava sentado numa das bocas de fumo. De repente, o Espírito Santo desceu naquele lugar, usou um dos que estava ali drogado também, né? E aquele logo que entra naquela boca de fumo, ele diz: o que é que você está a fazer aqui? E era um drogado. E era um drogado, incrível e triste, não sei, incrível ou triste que parece, e ele também estava drogado. Yeah. Então ele diz: aqui você está a fazer o quê? Amigos ali, não, deixa ali lá ele, você Tá também vinha fazer o quê? viajado e tal. Sim. Yeah. Você já começou a querer nos viajar aqui, o que é que está acontecendo? Deixa ele aqui à vontade. Ele disse: não, este aqui não é lugar dele. Sabe, ele vinha insistindo naquela conversa que os outros que estavam ali ao redor ficaram tão, como é que posso explicar? Ficaram tão irritados com aquela situação, tão irritados de verdade, que chegaram no nível de correr aquela pessoa. Yeah. Mas eu senti que este aqui é Deus que está a falar com ele. Trazia alguma mensagem. E eu me lembro muito bem que nesta fase, né, era uma fase que eu estava na igreja, mas também estava no mundo. No mundo alheio. Exato, no mundo alheio, nessa fase. Aqui me drogava, depois ia para a igreja, etc. Então fazia esse vai e vem. E é isso que acontece hoje em dia, com muitos jovens. Exatamente. É uma triste realidade esta, é uma triste realidade. Eu me lembro muito bem que naquele dia, depois entrou ali um jovem, começou a se drogar. Naquele momento que ele estava a se drogar, ele apanhou a overdose, né? E naquele exato momento o jovem caiu. Chato. Perdeu a vida. Então, aquilo para mim foi, meu Deus, entrou aqui um alcoólatra, um drogado, falou-me isso. Talvez é coisa da minha imaginação. Depois de um determinado momento, aquele jovem está a apanhar overdose. Tá bom, talvez naquele certo movimento daquilo, eu saí. Quando eu estou a sair, estou a apanhar também uma senhora também. Tudo bem, sim. Estás a sair de onde? Eu estou a sair você ali não é teu lugar, não sei o que. Mas o que é que está acontecendo? Parece que era algo tudo combinado. E eu começava a ver que aquilo foi constituindo quase uma semana, 2 semanas, 3 semanas, acontecer a mesma coisa. Eu disse: não, então isso já não é normal. Alguma coisa está a acontecer. Eu me lembro muito bem que na altura eu estava a estudar. Chegou a vez que apareceu ali um dos jovens, estava com uma Bíblia, parece que era daquela Jesus do Novo Testamento, aquelas pequenas que alguns jovens já andam a levar, fazem de carteiras.
Então, eu quando cheguei, logo quando estou a abrir a Bíblia, estou a abrir um livro chamado o livro de Jeremias. Jeremias 1, no seu versículo 1 lá em diante, que a Bíblia diz que eu conheço você antes mesmo que se formasse no ventre da sua mãe. Então, aquilo para mim foi um trauma. Tipo, estou a apanhar a Bíblia, estou a apanhar o versículo, estou a encontrar um versículo que fala de mim. Estou a sair de um sítio, incrível que pareça. E já estava a acontecer tudo aquilo. E tudo aquilo subsequente era uma coisa... meu Deus, coisas que faz Deus. Aquilo era tudo subsequente. Em menos de uma semana eu disse, não, isso não é para mim. E antes mesmo de eu questionar aqui a sua entrada no mundo de evangélico a 100%, Exato. Como é que tu analisas os jovens atuais? Porque temos uma geração em que é caracterizado pelo sexo, álcool e drogas. Exato. Como é que tu fazes análise? Como é que tu sentes como um homem de Deus? Exato. E vendo que tu já passaste também por aquele momento. É assim, às vezes é preciso nós passarmos nas trevas para podermos sentir a dor do outro. Desculpa, peço que repitas. Às vezes é preciso passarmos nas trevas para sentirmos a dor dos outros. Porque é assim, eu digo que a nossa juventude atual, o que é que nós precisamos é mais de ocupação. Né? O que leva com que os jovens possam andar naqueles caminhos alheios, obscuros, é por causa da falta de ocupação. Né? E uma das coisas que eu fui constatar naquela altura, com que me fizesse com que eu não pudesse largar os vícios com que eu vivia, é por causa das amizades. Okay. Né? Porque tinha tanta amizade de influência negativa que mesmo sem eu ter aquela coisa, as pessoas traziam para mim. Não, muitas das vezes o que acontece é isso. Tu não tens a coisa, mas alguém sempre está a trazer sobre aquela coisa. Eu digo assim, a juventude atual eu não julgo e não aponto o dedo, porque eu também não sou justo. Né? A justiça é de Deus. Alguns homens de Deus podem ficar chateados comigo por causa disso. Olha, eu vejo nessa atualidade pessoas a quererem fazer o trabalho de Deus. Né? A querer fazer o lugar de Deus. Querer tirar o julgamento é de quem? É de Deus. Não. O que é que eu faço? A melhor forma que eu percebi que eu naquele exato momento estava doente. Estava doente por um determinado vício que eu precisava passar por um processo de libertação. Não, além das pessoas me trazerem para um processo de libertação, alguns acabavam me acusar. Ah, você é isso, citrano. E cheio de nomes que as pessoas davam. Mas uma das coisas que eu mais me foquei é de não prestar atenção no que as pessoas falam. Me foquei naquilo que Deus me direcionou, porque eu é que estava com aquele peso, eu é que estava com aquela situação. Então, por vezes, a juventude atual, não são todos que estão naquele caminho, mas é por falta de ocupação, e não só por falta de ocupação. Uma das coisas que fui mais constatar na altura, com quem fizesse com que eu entrasse e sentisse uma pressão, é não aceitar ser chamado de matreco. Então é isso que acontece com muitos. Exatamente. Muitos jovens e adolescentes acabam se metendo no mundo das drogas para não serem chamados de matrecos, né? Porque eles querem ali mostrar para as pessoas, olha, eu sou bom nisso, né? Eu passo 2, 3, e posso fazer a mais disso. Não, o que mais mata a nós, o que mais nos tira a vida é a competição. Né? Good. Exato, porque nós queremos competir. Com vício não se compete. Eu digo assim, o vício das drogas, etc., o alcoolismo, etc., é um tipo de vício que ele vai atacando silenciosamente. Poucos aos poucos, é uma, é duas, é três, não sei o quê. Aquilo vai crescendo e chega num extremo que nem aquela pessoa que te meteu naquele vício já não tem mais as condições. Eu já perdi a pessoa que me fez conhecer a suruma, perdeu a vida. E por causa da suruma. Então, é uma das coisas que eu digo, meu Deus, já estou a ver tanta gente aqui a morrer por causa deste assunto, então precisa se regularizar essa questão. Não é fácil. Porque onde a decisão há dor, porque tinha que passar por aquele processo e eu sentia aquilo no osso. Porque era vezes que eu dizia, hoje eu não vou consumir, não vou procurar isso. De repente era alguém me ligar, como está? Passa lá aqui em casa, já tem, não se preocupa, vou trazer. E as pessoas criavam aquele sentido para poder trazer aquelas coisas até a mim. E uma das coisas que acontece atualmente, até mesmo dias atrás acabei publicando nas minhas redes sociais, muitos utilizam a religião
para zerar a quilometragens. Exato. Por exemplo, se é do lado das mulheres, né? Se calhar já foram garotas de programa, entre outras coisas, e quando já não há mercado, elas utilizam o lado da religião para, em algum momento, zerar aquilo que é a quilometragem. O que acontece, né? Essa é uma situação que eu, como homem de Deus, sou pastor, né? Sou fundador de um ministério. Temos constatado isso. Primeiro ponto, o que é a igreja, né? A igreja é um sítio onde que entram pessoas que não são santas, são pecadores. Ok. Então, a religião não é para santo. Se quisesse a religião ser para santo, não estaria aqui, estaria no céu. Então, se a religião não está no céu, está aqui na terra. Não, isso significa que não é para nós pensarmos... Porque a Bíblia diz assim, tentai ser santo. Ok? Tentarmos ser santo significa... É impossível, né, que as irmãs... Existem irmãs, não é zerar a quilometragem. Vou retificar isso. Ok. Existem irmãs que Deus permite com que elas vivem no mundo para depois casarem com o homem de Deus. Mas como que acontece isso? E depois é algo incrível. Sim. É normal alguém que já foi do game, já fez muitos filmes e acaba casando com um grande homem de Sua Deus. cunhada também. Ah, é? Sim. Viveu no mundo. Viveu no mundo. Sim, curtiu à vontade, não sei o quê. Eu também estava lá, vivi. Sabe por que muita gente acaba se desviando mesmo dentro da igreja? É porque algumas certas irmãs não viveram no mundo. Precisa viver no mundo, sentir. Quando você viver no mundo, sair do mundo para a luz, você vai permanecer. Se você nascer na luz, quiser se fazer que para você aqui eterno só na luz, deve saber que tarde ou cedo alguém vai te decepcionar, você logo vai correr para onde? Para aquilo que as pessoas estão a viver. E você vai ser mais pior do que nós que estamos lá. Vira mais profissional, mas é sério. Vira mais profissional, porque é assim, nós não podemos pensar que vamos levar a espiritualidade e meter até no quarto. E o sistema do quarto, né, sem querer aqui manchar alguém, o sistema do quarto é um sistema que você não aprende na igreja, aprende no mundo. Exato. Então, você precisa aprender no mundo. Por isso que alguns homens de Deus, não é só comigo, existem vários homens de Deus que preferiram ter que se juntar com alguém do mundo por causa do quê? Porque está a ser bem cuidado. Então, existem coisas que o mundo dá, a igreja não dá. Então, quando nós trazemos o mundo, não é questão de confusão. Eu acho que temos que convidar sempre aqui o reverendo. Vamos fazer isso. Não tem problema, estamos a ver. Convidar sempre. Existem certas coisas. Existem certas coisas que nós não vamos aprender na Bíblia. Como é que você vai aprender na Bíblia como é que se cuida um homem na cama? Não existe. Não há nenhum versículo que está aqui que vai te explicar isso. Como é que vão? Existem coisas, meu querido, que a própria palavra não pode vir te explicar, mas uma mulher do mundo vai te explicar bem mesmo. E você de verdade. Por que é que muitos homens caem no adultério? Por causa disso. Porque casam com uma irmã que se faz de Espírito Santo, é santa até na cama. Então, a irmã quer ser santa até na cama. E acaba estragando aquele assunto ali. Porque o assunto, quando se fala de assunto de casamento, assunto de cama, ali o negócio é outro. O esquema que funciona ali é outro. Até se formos a ver, sexo não é pecado. Sexo é adoração. Está aqui na Bíblia isso. Sexo não é pecado. Não é pecado, é adoração. Torna-se pecado o sexo fora do casamento. Mas dentro do casamento não é pecado. Estamos a adorar a Deus, mano. E como é que o reverendo vê essa situação, né? Exato. O sexo antes do casamento. Como é que analisas essa situação, né? Porque temos registrado por parte da malta jovem, não só, também por parte de alguns adultos, né? A questão do sexo antes do casamento. Então, como é que analisas essa questão? Como é que tu observas essa questão como um grande homem de Deus? Exato. Primeiro ponto que nós podemos constatar, no sexo há transferência de espírito. Quando um homem junta-se com uma mulher, devemos estar cientes que nesse processo que nós estamos a transferir aqui, o espírito que está sobre o apóstolo vai passar para aquela mulher. E o espírito que está sobre aquela mulher vai passar para mim. Então, automaticamente, aqui no meio, há uma transferência de espíritos. Então, se eu me junto com alguém antes do casamento, antes de passar por um processo de libertação, torna-se pecado, porque não estou permitido. Quer dizer, para tu fazeres sexo, há legalidade.
É assim como existe o nosso governo também. Existem sítios que se você não tiver o bem, não vais entrar. Exato. Exato. É a mesma coisa como existe no casamento. Por isso que há de ver, não existe nenhum casamento, né? Não existe casamento que a pessoa diz, eu com esse meu fulano aqui, se juntamos há muito tempo, depois de se juntarmos há muito tempo, nossa relação está muito dura, nós não precisamos chegar no altar, nossa relação está forte. Está mentira. Yeah. Sempre precisa. Sempre precisa dessa parte divina. Ok. Porque quem colocou isto é Deus. Então, se nós não pedimos o dono que colocou a coisa, vamos estragar. Imagina, sabe o que acontece, meu querido, que muitos não percebem? Se nós arrancarmos a planta da terra, o que vai acontecer com a planta? Vai morrer. Vai morrer. Se nós tirarmos o peixe do mar, o que vai acontecer? Vai morrer. Agora imagina o homem, quando sai de Deus. Morremos. Mesmo que estejamos vivos, pode estar morto. Você vai pensar que está vivo. Espiritualmente, já não há nada. Já não há nada. Está com a anemia espiritual. E como é que foi a entrada do Príncipe ao mundo de Deus? A entrada minha no mundo dessa parte foi por causa dessa situação mesmo, porque eu desde há muito tempo eu já tinha um chamado, né? Antes eu já sabia, porque minha mãe não conseguia conceber, eu até não cheguei a contar essa parte, minha mãe não conseguia conceber. Depois dela passar tanta humilhação com a família, ser ofendida, etc. E Deus abençoou ela, né? Porque você sabe que em Moçambique, uma mãe sem filho, Já casada, mulher. Está a acabar farinha dentro de casa, está a acabar isso, está a acabar... Então, era tanta humilhação que ela passava. Quando ela tomou a decisão, ela fez a oração como da Ana, ela orou, Senhor, me deu um filho, e nasceu a mim. E desde que ela concebeu a mim, não concebeu mais outro filho. Sou o único filho da minha mãe. Quando... Neste processo, o maior desejo que minha mãe fazia era que ela fez o pacto com Deus e ela disse, Senhor, vou entregar este filho nas tuas mãos para que sirva a ti. Só que o filho que foi entregado desviou-se. E como é que foi a reação da tua mãe nessa altura? Aquilo foi um impacto forte, porque eu me lembro muito bem na altura, eu fui para a TV, fui numa dessas TV, cheguei lá, eu cheguei e disse... eu disse o que me lembro muito bem. Eu disse, minha mãe queria que eu fosse pastor, mas não vai conseguir, eu não sou pastor. Eu sou artista, eu sou bailarino. Foi uma coisa dessa, mas ela foi uma das entrevistas, foi minha primeira, ficou muito chateada, voltei para casa, era só barulho. Vocês não quero, não quero saber. Ficou triste, abatida. Eu me lembro bem uma vez que, acredita, meu querido, eu fiquei com muito dinheiro. Satanás já tudo. Fiquei com muito dinheiro, eu cheguei nas barracas, na altura eram os bares, aquela curiosidade toda. Eu disse, como eu nunca bebi, vou beber todas as marcas. Chegava aqui, comprava uma marca mais cara, ia noutra acima. Chego em casa, eu super carregado, bem grosso. Chego lá em casa, o que eu fiz? Bato porta, a minha mãe está a abrir porta. A primeira coisa que eu fiz, tudo aquilo que eu consumi fora, lancei para a cara dela. Aquilo foi um trauma terrível. Minha mãe ficou com uma dor, eu lancei aquilo, caí. Fiquei inconsciente por aí, acho 4 horas do tempo. Inconsciente, e tentaram métodos, mecanismos, não sei o quê. Foi naquele dia que minha mãe descobriu que eu bebia. E ela não sabia, só fazia as coisas nas escondidas. Eu só fazia na escondida, bebia na manta, né? Como dizem os jovens. Então, na altura eu bebia na manta. Então, quando faço aquilo, ela ficou um trauma aqui. Depois dali, ela disse que entrava num programa de oração, tentou me puxar. Então, foi um mico de verdade que... E, neste processo, entro numa das escolas cá da cidade. Ensino secundário, né? Estava do primeiro ensino para o secundário. Então, o que acontece neste processo aqui? Neste processo, eu conheci um amigo. Esse mesmo amigo me traz a Bíblia. A palavra eu já conhecia desde em casa, era normal. Mesmo em casa, você chega em casa dos meus pais, você apanha uma biblioteca só de Bíblia. Então, para mim, daquilo já era normal.
Ele me traz, eu leio, encontro o livro de Jeremias. Jeremias 1, versículo 1 lá em diante. Quando a Bíblia, a palavra de Deus diz que eu conheço você, Jeremias, antes mesmo que se formasse no ventre da sua mãe. E eu constituí você, Jeremias, como um profeta de Deus. Aquilo para mim foi um trauma que Deus logo me deu no momento. Depois daquilo, comecei a transmitir a mesma palavra para alguns colegas da mesma turma. Ok, então antes evangelizava só na escola. Exato. Eu criei um movimento terrível aqui na cidade. Não sei se você foi constatar. Um movimento que todas as escolas começaram a criar evangelização. Quem criou aquele movimento fui eu. Aí foste um dos pioneiros. Sim. Porque eu recordo nos SEM da escola, sempre existiam e Um grupo alguns de irmãos, evangelização, olha sim. irmão, quero conversar contigo, Sim, e sempre sim, partilhavam sim, a palavra sim, de sim, Deus. sim. Então tu foste o pioneiro do Eu movimento. fui um dos pioneiros, estava eu mais um amado, éramos 3 amados, né? Estávamos naquela visão. Eu peguei uma escola, ele pegou outra escola, outro pegou outra escola. Então, nos finais de semana, sempre juntávamos ali. E aquele movimento criou-se que até alguns pastores de outras igrejas começaram a aproveitar. Esses somos crentes. Começaram a lutar entre eles, eu de longe. Eu digo, não, outro, não, vem para a minha igreja. Outro, não, vem para a minha igreja. E foi um movimento que, pelo menos naquela altura, toda a cidade falou-se daquilo. Não existia a escola que você entrava, não apanhava. Todos começaram a criar grupo de oração de manhã. Os que estudavam de manhã, os que estudavam período de tarde também criavam esses grupinhos. Não, aquilo foi me edificando, crescendo. Comecei a juntar aquelas certas pessoas. E chegou um tempo, Deus diz, filho, para este assunto. Quando eu paro, e incrível que pareça, toda aquela evangelização eu não te aceitava você vir para a minha igreja. Ah, é? Não. E acabaste criando a sua própria igreja. Não, também. Ok. Na altura eu estava a servir num dos ministérios de alguém. Ok. E não era o tempo certo. Não era? Não era o tempo certo para poder avançar. Existia muita coisa Yeah, que não iam nos teus princípios religiosos. Exatamente. Exatamente. E depois deles terem colocado terem vivido aquelas situações que eu disse assim para eles, porque era uma confusão, né? Os irmãos, não, eles vêm para a minha igreja. Até chegou um dos bispos, querer entrar em confusão comigo. Eu disse, pai, não há necessidade. Eu estou aqui só a ajudar o povo. E se quiser, leva esses para a tua igreja, não é preocupação. Eu na igreja tenho. Mas aqui, o motivo dos conflitos era por causa dos fiéis ou existiam algumas outras coisas por detrás disso? É assim, quando levanta-se um Davi, o Saul tem que cair. Ok. Então, ele estava inseguro. Porque assim, o inimigo é que consegue ver teu nível antes de ti. Imagina só, eu estou a chegar num dos cultos, né? Depois de terminar as aulas, estou a ir para uma das mangueiras, estamos a fazer oração. E todas as orações, todos manifestavam, caíam, ninguém ficava de pé. Então, para ele, foi um perigo aquilo. Então, começou a dar, não, esse foi buscar feitiço para vir fazer essas coisas, não sei. Então, para mim foi um trauma, tipo, Senhor, o Senhor é que me levantou. Então, está a me levantar para ajudar o povo. Depois está vindo chamar de feiticeiro, então deixa ela parar com o meu feitiço. Né? E eu decidi, entreguei a todos e eu decidi parar. E aí, quando eu decidi parar, o que aconteceu? O Espírito Santo me preparou para um procedimento. Entrei num quarto de oração, fiquei de um programa ali de oração e jejum que havia sido orientado pelo meu pai espiritual. Desde já mandaram saudações para ele. Pai, te amo, maninho. É que é o pai? Meu pai espiritual. Ah, ok. Sim, Como é que se chama? Walter Magaia. Walter Magaia. Sim, ok, sim. Um forte abraço aí, pai Walter. E aí ele é uma bênção mesmo. É zimbabuiano, mas é uma bênção. Canal de bênção mesmo. E foi um dos senhores que naquela altura não era fácil, né? Um miúdo que está numa fase de aprendizado e alguém daquela dimensão, ele já viajava para fora e de repente estou a entrar para uma rede social, estou a mandar mensagem para ele, alguém está a responder, talvez sejam burladores. Mas graças a Deus, até aqui então, ele é quem me facilitou, disse, filho, faça este processo assim, assim, e dito feito, fui naquele programa de oração e jejum. Então, foi um programa de oração e jejum de 100 dias, né? E naquele procedimento o Senhor fala comigo, entre meio de sonho e visão. E eu me lembro muito bem naquela altura que eu estava a orar, eram 2 horas de madrugada. Comecei a orar, de repente eu senti que o meu corpo já não estava dentro. Alguma coisa estava exato, se manifestar. eu fui ver que fora de mim, eu senti que aqui já não sou eu aqui. Então, de repente, o Espírito Santo de Deus, ele me leva em espírito.
Quando me leva em espírito, eu senti a presença do anjo Gabriel naquele exato momento. Então, quando o anjo Gabriel ele aparece naquele quarto, ele diz comigo, Crespim, me segue. Não é um espírito mau, não. Yeah. Me Dali segue. como? Yeah. De repente, o Senhor me arrebata em visão e chega num vale de ossos secos. E ali tu vias cabeça do outro lado, conseguias ver o braço do outro lado, conseguias ver... era um esqueleto, mas um esqueleto como se fosse uma vala comum, né? Que a vala comum, as pessoas não estavam por totalidade completos, parecia que estavam a ser empedaçados. E já estavam lá os ossos. E eu me lembro muito bem que naquele tempo, quando isso aconteceu, o anjo Gabriel, ele tira como se fosse uma chifre. Tirando aquele chifre, dentro do chifre disse abre boca. Eu, quando abri boca, eu senti como se estivesse a entrar algo que até agora estou à procura do sabor. Yeah. Porque já procurei chocolate, não é bombom, não é, já procurei todos os métodos doces, não estou a achar aquela doçura. Porque quando eu tomasse, já não sei se é mel, porque nem próprio mel também não, já procurei. Também não é assim. Até agora estou à procura de sabor. Não sei se existe uma fábrica que vai fabricar isso, sugeriria, não sei. Então, depois de ter acontecido aquilo, e ele diz, profetiza para esses ossos. Eu naquele exato momento, profetizar como assim? Declara lá para esses ossos formar-se. Eu declarei, ossos juntos. Meu querido, nem aquele som da discoteca eu não escutei. Yeah. Porque aquilo tocava um explosivo, quando juntava-se o braço com outra parte do corpo, o que acontecia? Eu sentia como se aquilo estivesse a juntar a mim. Né? Quando o osso vinha com... E naquele choque, né, de poder tentar juntar os ossos que estavam a se juntar sozinhos, né? O que acontecia? Eu começava a sentir que eu já não sou eu que estou ali. Yeah. Porque eu não tenho capacidade de declarar para os ossos poder se fazer. Yeah, não é possível. Não é possível. E nesta cena, será que alguns pastores, homens de Deus, utilizam também feitiço? Ou são coisas de Deus? Boa pergunta, mas deixa eu terminar a visão. Yeah. Então, depois de ter acontecido aquilo, profetizei para os ossos formou-se um corpo por totalidade, e aquilo vinha em fases, né? E chegou uma fase que ele diz, sopra para esse corpo. Quando eu soprei para aquele corpo começou a andar, meu querido, eu não acreditei. Vai ser a história. Logo naquele exato momento ele tirou a Bíblia e diz, olha, a partir de hoje, o teu plano está aqui. Os teus sonhos estão aqui. Se não estivesse na terra. Não, eu não vivo aqui na terra, só os meus pés estão na terra. Eu naquele dia eu disse, não, já não sou eu que vivo. Porque eu mesmo, no normal, já não... E ele diz, está aqui teu programa, tudo que você precisa está aqui. E naquele exato momento eu senti como se fosse a torneira estivesse aberta. E aquela torneira vinha me purificando, vinha me limpando de toda a sujeira. Quando estou a sair naquele dia, o que aconteceu? Todo aquele processo foi um processo que levou 5 horas do tempo. E quando eu desperto no dia seguinte, lá para as 20. Até meus pais ficaram preocupados. O que fechou lá dentro? O que está acontecendo? Hoje nem vimos já ir na casa de banho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, quando contei aquela história, eu disse, feitiço isso. Estava já a voar. Como? Estava a voar? Sim. E eu fiquei com medo. Então, deixa lá parar esse jejum. Nada. Se já comecei a voar assim, nada. Então, de repente, o Senhor enviou um homem de Deus, que não quero cá mencionar o nome, e ele é que me abriu aquele mistério. Quando eu fui explicar, disse, não, isso é bíblico, aconteceu com Ezequiel também. Deus levou ele para o Vale dos Ossos Secos e declarou e profetizou para os ossos começaram a ver e formou-se um corpo humano. Então, isso é bíblico, isso é chamado. Eu disse, esse assunto de igreja já começaram. É chamado. Eu disse, nada, esse mano aqui talvez está a tentar me lubriar as coisas. E dito feito, quando chegou o tempo de Deus, meu querido, eu mesmo na rua me dava vontade de pregar a palavra. Só de eu parar com pessoas, 2, 3, 4, 5 pessoas. Sempre a tendência era partilhar a mensagem de Deus. Partilhar a palavra. E as pessoas estão curiosas, mesmo eu sair agora e parar num mercado, só 20 minutos de palavra, vais ver como pessoas vão encher.
Yeah, mas já é um segredo. E depois mesmo aquela questão que eu fazia. O que se Exato. passa mesmo? É assim, existem alguns homens de Deus que usam feitiço, né? Eles vão tomar banho não sei aonde. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, concernente a esse tipo de coisa, porque eu também nunca fiz, e não preciso fazer, estou bem assim, com a direção do Espírito Santo. O que é que acontece, meu querido? A ganância é que leva com que muitos homens de Deus desviam-se. Eles podem iniciar bem, mas no meio dessa caminhada, porque quer ter muita multidão, quer ter muito dinheiro, não, o que é que ele faz? Vai buscar feitiço para pôr dentro da igreja. Já entra na casa do Satanás para pôr Para no pôr meio no meio das coisas de religioso. Deus. Yeah. E isso não acontece só na igreja, mesmo na mesquita também. Há mesquitas que eles usam isso. O que é que está a acontecer? As pessoas desviam-se na caminhada. É aquilo que eu estava a explicar. Quando Deus levanta um Davi, o Saul tem que cair. Não, nesse processo de Saul cair, acaba se desviando. Por isso que há de ver, o que é que aconteceu? Uma vez que alguém me acusou, disse, você é feiticeiro. Eu disse, sim. E como é que tu reagiste? Não, eu aceitei. Sabe o que é que acontece, meu querido? Quando você começa a operar nessa dimensão de só chegares a um sítio, falares com alguém, com voz no telefone e detalhares o que é que está a explicar com a pessoa, você acha que essa pessoa aqui já não é normal isso. Então, mesmo Jesus foi chamado de feiticeiro, é normal eu ser chamado de feiticeiro. É normal. Nesta caminhada que nós precisamos, veja só, um tempo Jesus foi chamado de Belzebu. Belzebu é quem? Príncipe das trevas. Yeah. Não, imagina, alguém está a ser chamado príncipe das trevas. O que é que ele poderia falar? O que ele poderia se acusar? Então, poderia fazer mais coisas. Então, nós, como servos de Deus, sempre vamos passar por essa situação. Precisamos ser acusados para nós amadurecermos. Yeah. E em algum momento disseste aqui que não estás nesse mundo, estás no mundo de Deus. Eu queria também tentar perceber aqui, explicar-vos um bocado, né? Quero acreditar que muitos aí estão curiosos, né? Que tu não vives nesse mundo, vives no mundo de Deus. É assim, eu acredito que os caros telespectadores que estão nos acompanhando, né, podem vir não compreender esta parte. Imagina, meu querido, alguém que só pelo falar contigo ao telefone sabe o que está acontecendo contigo. Essa pessoa é normal. Por que eu digo que eu já não vivo aqui? Porque eu, de natureza, de tanta coisa que feiticeiros queriam me matar, até hoje já vieram pessoas dentro da igreja, virem tirar a areia que eu pisei. Dizer, vamos fazer feitiço para esse jovem morrer. Aqui mesmo na cidade. Mandaram bruxos, mandaram feiticeiros virem dentro da igreja, sentarem na igreja, eu estar a pregar a palavra, eu a pensar que estou a pregar para pessoas sem saber que esta senhora que sentou aqui em frente é uma senhora que está a transmitir tudo para o reino das trevas. As pessoas estão a ver tudo. E ele a trazer coisas ali na igreja. Mas não, você está a pregar, ele está a mexer com feitiço aqui. Para ver se aquela pregação pode terminar. Yeah. Tem uma vez num funeral também. O que é que aconteceu? Participei de um funeral que ia lá realizar o enterro. Quando chega o terceiro dia, eles também começaram a mexer feitiçaria para ver se abatem alguém. Então, eu aqui não permito no lugar onde eu estou Que aconteça esse tipo de coisa. Não, só Deus ser inimigo de Satanás me fez perceber que já não vivo neste mundo. Yeah. Só estou a caminhar a cumprir a missão de Deus. Yeah. E, reverendo, uma das coisas que eu queria perceber aqui, né? Sim, meu querido. É sobre a questão mesmo de profecia. Nós acompanhamos pelas redes sociais, pelas televisões, em que existem alguns homens de Deus que, por exemplo, transformam vinho em água, pagam tchuna, entre outras coisas, né? Será que aquilo é normal? É assim. O normal, cada homem de Deus é um homem de Deus. Né? Cada um foi chamado do seu jeito. Eu digo assim, para mim, eu já orei por pessoas, por telefone na igreja, o telefone entrar dinheiro. Ah, é? Sim. Tenho esse testemunho. Já orei por alguém SIDA ser curado. Há mais de 10 pessoas dentro da igreja. Então é possível e a SIDA tem cura. SIDA tem cura. Quando a pessoa também que está com aquela SIDA decidir que aquela SIDA não é doença. Por que acontece? SIDA não é doença, SIDA é espírito. SIDA é? Espírito. O que acontece, meu querido? Há pessoas que dizem assim, essa aqui é minha doença. Tá vendo?
A pessoa já está predestinada que essa aqui é minha doença. É minha doença. Por que queres que eu tire? Então, quando você nega dizer que essa aqui não é minha doença, Deus também vai dizer, sim, não é tua, vamos tirar. É isso que acontece. Não, eu, como Deus, tenho testemunhos de pessoas que já foram curadas de SIDA dentro do meu ministério. Tenho testemunho de pessoas que nunca foram para o médico e chegaram lá no médico e disseram, você não vai conceber mais. O teu útero já está fechado. Vir para a igreja, eu declarar, orar por ela. O útero, não sei como é que se faz com a medicina, ele já que compreende. E depois o mesmo médico que disse não tem como nascer, ver que já entrou grávida lá. É sério. Tem uma mulher, uma vez na igreja, ela aparece com problemas, o bebê estava fora do útero. Exato. E o médico disse, essa criança vai morrer. Assim tem 3 dias. Nesses 3 dias temos que operar, mas vamos tirar a criança morta. Eu disse, não é possível. Ah, não, pai, aqui já não tem mais solução. Eu disse, diga lá para esse médico, dizer essa palavra, para meu pastor está a negar. E dito feito, declaramos, oramos como Deus nos orientou. Está aí. Yeah. E como é que tu crias o teu próprio ministério? Quando chega a vez de cumprir o chamado do ministério, é na vez que eu estava a servir num dos ministérios também, do homem de Deus. E o Senhor falou comigo, filho, chegou o tempo de eu poder te separar, né? Quando chegou aquele tempo, eu recebi toda a revelação do ministério. Eu já até tinha neguei. todo o plano? Eu até neguei 2, 3, 4, 5 vezes e eu caio doente. Doente mal de verdade, que até tive que parar de lançar a de reanimação. Sério. E chega lá o homem de Deus diz, tudo bem, eu nem como lhe responder nem nada. Disse, você negou o ministério, não é isso. Deus te chamou para servir a obra, você está a negar. Eu no meu coração, é verdade. Disse, se você não tomar a decisão de sair, ir servir, você há de morrer. E aquilo para mim foi um trauma. Yeah. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Então comecei a negociar com Deus. Pai, me perdoe. Por favor, vou voltar a fazer a obra. Deixa-me lá viver mais um pouco. Só Deus sair desse hospital. Eu dentro do meu corpo comecei a orar, Senhor, me ajuda, eu devo sair dessa. E dito feito, o Senhor me livrou daquilo, me livrou, me libertou daquela situação. E chega num nível que, antes de mesmo entrarmos na pandemia, através dos grupos escolares que eu havia criado, tentei também entrar do mesmo jeito, não deu certo. Eu disse, se eu fiz primeira vez, não deu. Deus disse, filho, não é dessa vez, entre noutra estratégia. E dito feito, comecei, depois quando estamos a entrar em pandemia, estou a iniciar o ministério, logo estamos a entrar em pandemia. E aquilo foi uma queda. Eu disse, meu Deus, como é que vamos fazer? Deus disse, filho, fica lá sossegado. Começamos a carregar o povo para o monte, um pouco grupinho, né? Pouco. Quando chegou o tempo, já vinha me despertar, já estávamos com mais de 100 pessoas. Eu disse, meu Deus, tempo de pandemia? Isso já é problema, isso aqui. Tivemos que diminuir de novo. Então, neste procedimento aqui, Deus começa a nos orientar quais são os passos que nós deveríamos fazer, né? Que tivemos que legalizar o ministério, tivemos que procurar os documentos legais, na altura também eu já estava a fazer formação teológica, né? Então, quando termino a minha formação teológica do básico, faço um médio. Quando corro para o médio, é no tempo que o Senhor estava a me elevar. Né? E chegou o momento que eu veio despertar que já tem ministério, não tenho como voltar atrás. E é assim como é que entrei no ministério. Isso também foi significante para ti? Exatamente, porque eu não levei nenhum membro de uma igreja como os outros fazem, né? Porque os outros ministérios, meu querido, eles crescem por competição, por luta. Porque não concordou com o que o líder falou, não concordou com o que o pastor dali falou, não concordou com aquilo que está ali dentro. Toda a casa. Não há filho que vai concordar com toda a lei que o pai faz. Mas é importante obedecer. Sim. Obedeci todos os procedimentos. Todas as igrejas que eu passei, ninguém vai falar que eu passei lá, levei membro de ninguém, está a mentir. E olha só, atualmente nós registramos muitos conflitos no seio das igrejas. Exato. Há muitos conflitos. Por quê? Ou o que está de trás de
todo esse movimento que tem acontecido? Aquilo depende da situação. Por exemplo, o que eu fui constatar atualmente é a ganância, né? A ganância, porque o irmão, quando vai servir no altar, está à espera que depois ganhe alguma coisa em forma de benefício, como se fosse um salário, né? Isso não é possível. Existem ministérios que pagam, mas querem que você esteja ali a tempo inteiro. Quando você sai, te deixam de pernas para o ar, cabelo despenteado. Sem nada. Não, por essa situação que eu, apóstolo Crispim, não pago ninguém no meu ministério. Então, muitos entram para ser mensageiros ou transmitir a palavra de Exato. Deus por detrás de um determinado valor. Exatamente. Estão à espera que por detrás tenha algum lucro por aquilo. A alma não é negócio. Alma são problemas. É resolver a situação daquela mulher, daquele homem que está a sofrer. Não. E todo mundo que está a sofrer não há de vir em boas condições. Vem com problemas financeiros terríveis. Por isso que há de ver, é normal alguém que diz, eu saí, fui abrir meu ministério, outro também só fui correr, abrir outro ministério. Consulta para eles, teve visão? Não. O que acontece? Um dos primeiros sinais que eu vou te dar aqui, e for a constatar também, todo servo de Deus que iniciou o ministério no primeiro ano logo morreu um membro, saber que esse não tem chamado. E existem mortes no seio da Sério. igreja. E aquilo é visto como algo de sacrifício? Não, e depois, incrível que pareça, alguns vêm normais. É normal. E começam a nos acusar nós. Não, esses que iniciaram agora são falsos. Tá bom, são falsos. Por que no meu ministério nunca morreu ninguém até agora? Estou há 4 anos de ministério. E ninguém morreu. E ninguém morreu, e ninguém vai morrer. E nesta cena, alguns pastores ou alguns homens de Deus são vistos como mentirosos, são vistos como falsos. É por causa dessa situação. Né? É por causa dessa situação. Por que acontece? Quando você é de Deus, os filhos de Satanás vão se levantar e vão te acusar. Porque eles já sabem que a presença deste Senhor aqui vai tirar muitas almas das trevas. Há filhos, há pessoas que não querem sair da igreja porque têm medo de morrer, ser matado com o pastor dele. Aqui na Ampula, já vi isso. Alguém vira, pastor, ajuda-me lá, estou com essa situação. O que aconteceu? Meu pastor disse que eu vou morrer se eu sair da igreja. Veja só, que cobardia é esta? Você ter que ameaçar alguém, dizer que se você sair do ministério, você vai morrer. O que você está a dizer? Automaticamente estás a prender alguém. Sabe, nós precisamos perceber uma coisa. Todos os ministérios que eu passei, estava a passar por um preparamento. E nós precisamos compreender que toda pessoa que aparece conosco, há pessoas que não vão permanecer. Há pessoas que estão ali só para fazer um procedimento contigo, porque tem que aprender alguma coisa contigo, depois tem que avançar, tem que cavalgar. Sim. E temos aqui os 10 mandamentos de Deus. Exato. E temos também a vida terrena. Exato. O que mais te preocupa com a vida terrena? Existem muitas coisas que estão a acontecer atualmente. Exato. Quais são as coisas que mais te chocam desse mundo? Não, quando fala desse mundo, às vezes, é assim. O mundo não é errado. O mundo não está de pernas para o ar, cabelo despenteado, como talvez as pessoas pensam. Só existe um espírito que opera, que é o principado das trevas. O que faz com que um viciado torne-se viciado é por causa de um espírito que está por detrás. Porque eu fui uma das pessoas que eu já sofri disso. Se eu não sofresse, eu ia dizer, não, é normal, é desejo da pessoa, mas não, é um problema espiritual. Não tem cabimento alguém dizer que eu aqui estou. Há pessoas que têm um desejo que não conseguem ficar uma semana, uns 2 dias ou 1 hora. Há pessoas que dizem, olha, eu não consigo ficar 3 horas de tempo sem fazer sexo. Não consigo ficar um dia inteiro sem fazer sexo. Não consigo ficar uma... Não, logo você vem constatar que existe um espírito por detrás disso. Eu digo assim, o mundo atual em que nós estamos concernidos, estamos a viver, nós precisamos procurar aquele que nos criou. Aquele que é o dono de todas as coisas. Porque enquanto nós não procuramos o dono de todas as coisas, sempre vamos nos acusar. Sempre vamos dizer, me feitiçaram. É meu avô, meu pai que me feitiçou, enquanto não tem nada de feitiço. É questão que nós precisamos nos posicionar.
Para tu perceberes e entenderes uma coisa, não precisa tu teres que te envolver dentro daquilo. Como alguém, como alguns percebem. Como, por exemplo, tem alguém que é muito chateado com ele, um dos homens de Deus. O que ele fez? É um dos homens de Deus que tem um espírito que não é homem de Deus, eu nego. Não quero cá mencionar o nome. O quê? Tanto show-off. Até não é questão de show-off. Olha, às vezes é questão de caráter, sabe? Chega um tempo que tu pôs as mãos de alguém libertar, cair. Não é solução. Às vezes é caráter que mata as pessoas. O que mancham atualmente os homens de Deus é por causa desses poucos homens de Deus que estão a entrar no mundo do evangelho por causa de fome. Quando entra por causa de fome, ele sacrifica o povo para o povo estar a bancar a ele. Depois vem se meter com as irmãs da igreja. Depois vem engravidar. Eu conheço alguns homens de Deus aqui na Nampula que estão chateados comigo. Alguns podem acompanhar. Estão chateados comigo. Posso tirar os óculos. Quero falar com eles bem. Esteja à vontade. Esteja à vontade. Partilha esse. Assim, meus queridos. Existe um comportamento que nós precisamos eliminar cá na cidade de Nampula. Existem alguns homens de Deus que mentem de ser homens de Deus. Um homem de Deus de verdade, ele nunca vai se envolver com uma filha. E depois vai dizer o quê? Há pessoas, tem uma história que alguém me contou, um homem de Deus que foi estragar casamento de um crente que vinha pedir com que ele pudesse entrar. Alguém vem à procura de ajuda. Há necessidade de tu teres que mentir, dizer, não tem problema, quero te ungir, mamãe. Vai lá deixar teu marido vir aqui 20 horas, quero te ungir. Que tipo de unção é essa? Porque é assim, enquanto permaneceres com o teu caráter, eu sei que estás a mover agora. E podes acompanhar isso. Meu querido, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo desta terra. Há tempo para plantar. Há tempo para colher aquilo que nós plantamos. O que está a estragar o evangelho agora é por causa deste teu caráter, este teu comportamento. Porque enquanto existir os homens de Deus que se envolvem, que mancham essa profissão, que mancham esse caráter, sempre estarão nos a chamar de quê? De falso. Mentirosos. Mentirosos, exatamente. Já que me viste alguma vez com alguma polêmica? Eu não. Já se consultaste por quê? E é uma das questões que gostava mesmo de saber. Eu gostava ainda bem aproveitar essa oportunidade. Exato. Nunca ouvi uma e outra coisa que o reverendo fez, né? Mas o que pode estar por detrás disso? É caráter. Tu tens um caráter diferente de muitos. Muitos. Tu vais me apanhar. Eu sou uma das pessoas que eu digo assim. Eu até 19 horas para as 20 já estou em casa, para mim 22 horas. Enquanto você apanha um homem de Deus 22 horas, 23 horas, está fora de casa. Está a fazer o quê? Não, estava a orar ali com emergência. Qual é esta oração de emergência que sua mulher não sabe? Seus membros da igreja não sabem, só é você, Susi. Estava no atendimento. Sabe, há uma coisa. Nossas irmãs também, vocês precisam educar esses homens de Deus também. Porque se levantar-se uma mulher, às vezes eu já vi uma filha vir dizer, pai, aquele homem de Deus dormiu com ela. Depois, a saber que a irmã é casada, aqui mesmo na cidade, a saber que a irmã é casada, se envolve com aquela irmã, até usa versículo da Bíblia. Estou a te falar, eu fiquei chocado então, com aquilo. Muitos usam a Bíblia para um aproveitamento pessoal. Exatamente. Por isso que quando me viste, já abri a Bíblia desde que cheguei aqui. Não, ainda. Já se consultaste por quê? Ainda. Sabe, muito mistério. Não, é assim, meu querido, é que às vezes, quando Deus diz para abrir, eu abro. Quando Deus diz que não abre, eu não abro.